Ora viva, boa noite, sejam todos bem-vindos a esta apresentação. Espero que o sábado tenha sido bom, ou que esteja sendo bom ainda para alguns, e que esta semana que vai começar seja produtiva e abençoada. Hoje nós iremos apresentar mais um vídeo especial. Não irei falar muito, poderemos ouvir e entender, na verdade, o que está acontecendo aqui. Vamos convidar o Senhor em oração. Obrigado, Senhor, pelo sábado, obrigado pela experiência, obrigado pelo amor, obrigado pela fé, obrigado pela semana que vai começar. Convidamos, Senhor, sua presença agora conosco, enquanto analisamos este assunto importante. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então acompanhar. Bem, um novo projeto de lei que vai ser apresentado à Assembleia Estadual exigiria que o Chick-fil-A estivesse aberto 7 dias por semana em locais de paragem ao longo da via rápida. O restaurante costuma estar fechado aos domingos, de acordo com a política da empresa. Hoje, vamos fazer um pequeno exercício mental. Vamos falar sobre frango e leis de domingo. Mas, na realidade, o que vamos discutir é muito mais profundo. E eu realmente vou precisar da sua contribuição. Não consegui acreditar quando vi alguém a lutar pelas liberdades religiosas. E embora discorde de sua visão sobre o sábado, alguém estava a lutar pelo que acreditava ser o sábado. E não tem outra escolha senão respeitar isso. Hoje vamos falar sobre o que eu gostaria de chamar de a lei do domingo inversa. E vocês vão precisar ouvir atentamente, porque ideias erradas e pensamentos errados podem ser facilmente lançados nas nossas cabeças. Portanto, por favor, escutem antes de comentarem. Certo? Vamos começar, porque vocês precisam ver esta história. O ano era 2023 e o dia era 27 de dezembro. O senador da Carolina do Sul, Lindsey Graham, tinha ido até Manhattan, Nova York, para posar em frente a um restaurante Chick-fil-A, enquanto lutava para que esta empresa permanecesse fechada ao domingo. Dê uma olhada. Olá a todos, de volta a Nova York, prestes a almoçar no Chick-fil-A na cidade de Nova York. Enquanto falo, o estado de Nova York está a tentar aprovar uma lei que exige que o Chick-fil-A permaneça aberto aos domingos nas paragens de descanso do estado. Isto viola a Constituição, isso viola as liberdades religiosas e de todos e também da empresa chamada Chick-fil-A, que tenta honrar o sábado. Dê a sua voz a esta causa. Defenda o Chick-fil-A. Precisamos apoiá-los. Então aí está. Ele está a lutar pelo chamado sábado de domingo. Então, por que ele está aqui? Deixe-me dizer-lhe por quê. É porque, a 18 de dezembro de 2023, uma história começou a circular sobre uma área de descanso em New Jersey. E a história era a seguinte. Imagine que está a viajar numa tarde de domingo com a sua família para uma área de descanso, para usar o banheiro e comer algumas coisas. Você vê um sinal à distância, é um Chick-fil-A, um oásis no deserto. Se você come frango, claro. De qualquer forma, você estaciona o carro e nota que o parque de estacionamento está bastante vazio. Mas você não pensa nisso. Talvez não haja muitas pessoas ali naquela hora. Mas não importa. Isso só significa que você receberá o seu frango mais rápido. Você entra na área de descanso até que, para seu horror, o Chick-fil-A está fechado. Seus sonhos de um delicioso sanduíche de frango foram desmantelados. E é porque, assim como Kanye West disse, isso mesmo, Chick-fil-A está fechado aos domingos. Bem, o Estado queria intervir. Bem, um novo projeto de lei que será enviado à Assembleia do Estado exigiria que Chick-fil-A estivesse aberto 7 dias por semana em locais de paragem ao longo da via rápida. O restaurante geralmente está fechado aos domingos, de acordo com a política da empresa. 7 restaurantes Chick-fil-A começaram a operar em áreas de serviço recentemente renovadas em todo o estado de Nova York. Esta mudança, se aprovada, aplicaria a futuros contratos para todas as concessões de alimentos em instalações propriedade da autoridade da Via Rápida do Estado de Nova York.
Concessões temporárias, como mercados de agricultores e vendedores locais, estariam isentas. A Chick-fil-A, uma empresa privada, tinha recebido este contrato numa localização pública. E alguém queria que os viajantes fossem servidos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Obviamente, a Chick-fil-A não podia cumprir este requisito, porque a política da empresa, tal como a Hobby Lobby, é fechar aos domingos para permitir que os empregados tenham tempo para a família e para a adoração. Assim, alguém elaborou um projeto de lei que exigiria que todos os futuros restaurantes em paragens públicas permanecessem abertos aos domingos. É assim que este artigo do New York Times o descreve. Como está redigido, o projeto de lei aplica-se apenas a todos os futuros contratos para concessões de alimentos em instalações de transporte pertencentes ao Thruway Authority, bem como à Port Authority de Nova York e Nova Jersey. Os seus patrocinadores confirmaram na quarta-feira que isso significava que os 7 restaurantes Chick-fil-A da Thruway e quaisquer locais adicionais abertos pela Apple Green ao abrigo do contrato atual poderiam permanecer fechados aos domingos, mesmo que o projeto de lei fosse aprovado. Quando Lindsey Graham soube deste dilema, ficou furioso. O artigo continua a dizer: "Isto é guerra", escreveu o senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, no X, na semana passada, em apoio à cadeia de frango, enquanto a notícia do projeto de lei começa a circular nas redes sociais. Ele ameaçou introduzir uma legislação que retivesse fundos federais de qualquer estado ou cidade que exigisse que o Chick-fil-A operasse aos domingos. Lindsey Graham estava a lutar pelo direito do Chick-fil-A de permanecer fechado ao domingo. Do seu ponto de vista, as liberdades religiosas do Chick-fil-A estavam a ser ameaçadas. Eram cristãos que queriam permitir que os seus funcionários cumprissem o chamado sábado cristão, enquanto alguém do Estado dizia: "Não estamos a falar de negócios na esquina da rua principal", disse a senadora estadual Michelle Nchi, que apresentou uma versão do projeto de lei do Senado. "Estamos a falar de restaurantes na autoestrada, que devem estar abertos para fornecer comida e nutrição. Fast food ou não, quando precisarmos." Essencialmente, ela estava a dizer que os cidadãos que estão a visitar esta paragem pública deveriam ser capazes de obter comida sempre que precisassem. Isto é uma verdadeira confusão. Quase soa como uma lei dominical ao contrário. Para meu conhecimento, o projeto de lei nunca passou e os Chick-fil-A continuam fechados nesta paragem aos domingos. Pode-se argumentar que um restaurante numa paragem pública é diferente de um restaurante que opera na sua própria localização e é forçado a permanecer aberto, e que se alguém se candidata a um contrato com requisitos específicos, então deve ser capaz de cumprir esses requisitos. E aqui estão algumas opiniões sobre isso. Acho que estão a retirar-lhes o direito de escolha. Quero dizer, este é um país de livre iniciativa, por isso, só porque estão fechados aos domingos, não sei. Não acho que deviam proibi-los. Uma cliente da área de serviço acrescentou que, se o Chick-fil-A fosse proibido nas áreas de serviço, ela acredita que isso violaria os seus direitos constitucionais. Temos liberdade de expressão e religião, só porque escolheram não estar abertos aos domingos. Eles são muito claros sobre isso e acho que todos devem respeitar isso. Se um projeto de lei proposto que exige que os vendedores de paragens de autoestrada estejam abertos 7 dias por semana é constitucional, torna-se uma das questões agora debatidas. Mas os detalhes da liberdade de consciência versus liberdade de contrato são uma discussão para outra altura. Não consigo fazer tudo em 20 minutos. Mas avise-me se quiseres que eu elabore isto especificamente em outro vídeo. De qualquer forma, hoje, com base nesta história, gostaria de falar sobre uma hipotética lei do domingo inversa e o que a liberdade religiosa realmente significa.
respondendo a como eu reagiria se o governo tentasse forçar as pessoas a permanecer abertas aos domingos e a realmente analisar os princípios disto. E se realmente existisse uma lei dominical inversa, que não forçasse as pessoas a permanecerem fechadas ao domingo, mas sim a obrigar os negócios a estarem abertos aos domingos, gostaria de lhe dizer o que eu faria. Embora acredite que o domingo é um falso sábado, embora acredite que o quarto mandamento não só ordena descansar no sétimo dia da semana, mas também ordena trabalhar nos dias 1 a 6, posso garantir que estaria aqui a criar um vídeo dizendo que uma lei para obrigar as pessoas a abrirem quando não querem, por causa das suas convicções religiosas, é uma violação da liberdade religiosa. Isto porque Deus dá a cada um o direito de escolher se irá ou não obedecer aos seus mandamentos. E o que aconteceria se houvesse uma lei que tentasse obrigar as empresas a fechar o sábado, o verdadeiro dia de sábado, um dia que eu guardo como dia de descanso? Se houvesse um grupo de pessoas que tentasse obrigar outros a fechar os seus negócios neste dia, o que eu faria? Eu estaria sentado nesta mesma cadeira com o meu megafone, dizendo aos meus companheiros que guardam sábado o que digo àqueles que guardam domingo, que não devem tentar legislar sobre religião. E o que estou prestes a mostrar-vos ajuda-me a explicar o porquê de eu estar a fazer isto. Deixe-me mostrar um comentário que vi recentemente num vídeo que discutia estas leis de domingo que estão a ser faladas por homens como Stephen Wolf. É muito curto e sucinto, mas diz muito. Diz: só é um problema se fores um adventista do sétimo dia. Jesus é o descanso do sábado todos os dias. Se não apanhaste, como disse, esta pequena afirmação diz muito. Na mente desta pessoa, interpretaram a Escritura de uma certa maneira e acreditam que Jesus é o seu descanso de sábado. Como resultado, já não acreditam que precisam de obedecer ao quarto mandamento. E como resultado disso, não seriam afetados por nenhuma lei de domingo. Nunca acabariam por sofrer um estresse econômico e, certamente, nunca acabariam numa cadeia de trabalho, como muitos adventistas fizeram no início da década de 1880. E assim, é muito parecido com o que as crianças costumavam dizer quando eu era jovem, quando não se importavam com os problemas dos outros, dizendo: azar, esse problema é teu. É assim que esta pessoa está a pensar. E é por isso que o que estou a dizer é tão importante. Isto não se trata apenas das leis de domingo, não se trata apenas de um dia contra o outro. Trata-se de compreender fundamentalmente quem é Deus e como Ele faz as coisas fora de uma teocracia baseada em alianças. E como o homem tenta sempre colocar-se no lugar de Deus e tratar os seus governos como uma teocracia. Esta distinção é tão importante para entender porque há tantos cristãos hoje que estão a olhar para a teocracia na antiga nação de Israel e a tentar moldar o governo dos Estados Unidos a este modelo. Eles fazem isso ao afirmar que, quando Deus trabalhou com a nação de Israel, havia leis sobre sábado que foram implementadas para o bem da sociedade e que leis semelhantes sobre o sábado também deveriam ser implementadas agora nos Estados Unidos. Dê uma olhada por si mesmo. Assim, além de garantir a justiça nas nossas relações cívicas, a autoridade civil pode regular o dia de sábado, por exemplo, para remover aquelas preocupações e encargos diários que nos distraem da adoração de domingo. E a ironia é que tudo isto está a ser feito enquanto se afirma que as leis do Antigo Testamento foram abolidas. Não se pode inventar isto. E para aqueles de vocês que estão a fazer isto, realmente precisam de se decidir. Ou acreditam que a lei foi abolida, ou não acreditam. E se realmente acreditassem nisso, então isto nem seria uma discussão. Não haveria nacionalistas cristãos a tentar implementar uma pseudo-teocracia. A consistência intelectual está gravemente em falta.
Então, como devemos realmente compreender isto? Como podemos saber quais leis pertencem ao nosso sistema judicial e quais não pertencem? Se não sabia, na nação de Israel havia muitos pecados que eram passíveis de pena de morte, incluindo idolatria, violação do sábado, homicídio, adultério, incesto, bestialidade, homossexualidade e violação. Todas estas eram parte do sistema judicial ou das leis civis que foram estabelecidas por Deus para que Israel se governasse a si próprio em julgamento. E é aqui que precisamos entender a distinção entre leis civis e leis morais. Cristãos que advogam a aplicação das punições e leis do Antigo Testamento na nossa sociedade moderna costumam confundir a linha entre leis civis e leis morais. A autoridade civil pode regular o dia de sábado, por exemplo. Mas na antiga nação de Israel havia 3 tipos de leis: morais, civis e cerimoniais. As leis cerimoniais eram aquelas que apontavam para Cristo. Estas foram abolidas como resultado da vida, morte e ressurreição de Cristo. Sabemos disso com base em textos como Colossenses 2, 14 a 16. Depois temos as leis morais, como os 10 mandamentos, que são baseadas na revelação do caráter de Deus e existirão para sempre. As leis civis eram aquelas que estavam lá para manter a ordem na sociedade, como, por exemplo, como compensar alguém se você acidentalmente matar sua cabra ou vaca, entre muitas outras coisas. Numa teocracia, há definitivamente uma sobreposição nas leis morais e civis, razão pela qual se pode ver, em muitos países muçulmanos, pessoas ainda sendo apedrejadas por adultério. De uma perspectiva cristã, precisamos entender que a fusão das leis morais e civis no Antigo Testamento foi dada ao antigo Israel sob uma teocracia onde Deus era seu rei direto. Essas leis foram concebidas para um povo específico, em uma terra específica, sob uma aliança específica. É por isso que nos Estados Unidos não andamos por aí apedrejando adúlteros, apesar do fato de o mandamento dizer não cometerás adultério. E para ser honesto, se o fizéssemos, haveria muitas pessoas mortas. E para ser totalmente sincero, haveria muitos cristãos mortos também, porque infelizmente os números sobre adultério entre cristãos e não cristãos não são muito diferentes. Você pode ver neste artigo que destaca como a pornografia está impulsionando as taxas de adultério entre os cristãos. E ele diz, sem favoritismos, os relacionamentos extraconjugais estão infectando os casamentos cristãos na mesma taxa que estão incapacitando os casamentos em todo o país. Então, quantos cristãos e líderes cristãos se veriam punidos pelo governo se a moralidade fosse legislada da maneira como as pessoas estão tentando legislar? São números como estes que levaram um popular youtuber conservador, Matt Walsh, a dizer algo sobre uma história que recentemente quebrou a internet. Quando um casal que estava presente em um concerto de Coldplay foi exposto pelo relacionamento extraconjugal que estava tendo, pessoas em todo lado estavam desvalorizando a situação, mas Matt Walsh disse o seguinte sobre o que deveríamos possivelmente fazer como sociedade. Exibição absolutamente vergonhosa. É simplesmente chocante e incompreensível que 2 pessoas tenham ido a um concerto dos Coldplay. E agora sei que milhões de pessoas já fizeram essa piada, mas como pai não tenho aversão a repetir piadas gastas. De qualquer forma, como você viu, eles foram apanhados a aconchegar-se um ao outro e depois entraram em pânico quando a câmera focou neles. O Andy caiu ao chão, como se alguém tivesse atirado uma granada. É verdade que não há uma boa forma de reagir quando você acaba de ser flagrado num concerto a abraçar o colega com quem está a ter um caso. Em meio a toda a zombaria, não devemos perder de vista o fato de que estamos a falar sobre adultério. E o adultério é incrivelmente prejudicial e profundamente maligno. E é por isso que, quando isso se tornou viral pela primeira vez, eu respondi no X com uma opinião que não surpreenderá ninguém no meu público. Eu disse que adultério deveria ser contra a lei. Deveria haver não apenas repercussões pessoais e profissionais, mas também legais.
Este é o tipo de declaração que choca e escandaliza a mente moderna, mas que não teria chocado ou escandalizado ninguém no mundo até muito recentemente. Leis contra o adultério foram comuns durante séculos em toda parte. E não estou a dizer que devemos criminalizar o adultério apenas por essa razão, mas quando as vozes dos nossos antepassados se manifestam unanimemente sobre um assunto, é sábio pelo menos ouvi-los. Você ouviu certo. Ele acreditava que, como sociedade, deveríamos considerar a criminalização do adultério porque é mau e destrutivo para a sociedade. E ele está certo. É mau e destrutivo para a sociedade. Mas aqui está o problema. O governo civil está lá para punir crimes. E o adultério só deveria ser criminalizado no contexto de uma teocracia. No entanto, a legislação da moralidade, seja ela o adultério ou um sábado, são esse tipo de ideias que estão a ser cada vez mais promovidas por cristãos que tentam trazer a sociedade de volta a Deus. E em vez de fazer isso pregando e ensinando o Evangelho, estão a tentar fazê-lo legislando o Evangelho. A separação entre leis morais e leis civis e penas é o motivo pelo qual não matamos adúlteros e homossexuais nem os colocamos na cadeia. A separação de leis civis e morais é o motivo pelo qual não colocamos as pessoas nos estoques por quebrar o sábado ou as colocamos na cadeia como costumavam fazer. Mas no final dos anos 1500, os puritanos na Inglaterra e as primeiras colônias da América mostraram-se tão rigorosos quanto os fariseus na observância do sábado. Estas eram comunidades teocráticas. Estas eram comunidades que acreditavam estar a estabelecer o governo de Deus aqui na Terra e queriam seguir o que consideravam ser a lei de Deus. Na Baía de Massachusetts, nos anos 1600, simplesmente não trabalhar ao domingo não era suficiente. Não podias rir, não podias brincar. Esperava-se que caminhasses reverentemente de um lado para o outro da igreja, e isso era praticamente tudo. Caminhar desnecessariamente, andar a cavalo, tocar instrumentos musicais, andar de barco, nadar e cortejar eram todos crimes puníveis com multas, chicotadas, punições físicas ou horas na cela. E é por isso que esses adventistas não deveriam estar nessas obras forçadas. É porque não somos uma teocracia. E como não somos uma teocracia, podemos e devemos proteger os direitos uns dos outros, concordemos ou não uns com os outros. Em vez de dizer coisas como só é um problema se você for um adventista, Jesus é o descanso do sábado todos os dias. É por esta razão que, quer haja uma lei de domingo ou uma lei contra o domingo, eu falaria em nome das pessoas com quem discordo teologicamente, porque entendo fundamentalmente que usar o governo para impor moralidade ou para impedir as pessoas de praticar as suas crenças sinceramente mantidas é sempre errado. No entanto, o problema é que há pessoas que querem que isto seja uma teocracia, como este homem bem aqui. Nós somos o Talibã cristão. Esta é a era do nacionalismo cristão. O nacionalismo cristão está em ascensão e as pessoas estão sedentas por isso. Elas estão famintas por isto. E nós somos o Talibã cristão. É verdade, o Talibã cristão. Pense no que isto significaria. Agora, para ser justo, ele é um exemplo extremo e não estou a caracterizar todos como ele. No entanto, a sua linha de raciocínio está alinhada com o pensamento de muitos políticos cristãos neste país, que acreditam que não há separação entre a igreja e o Estado, como eles. A igreja deve dirigir o governo. O governo não deve dirigir a igreja.
Não é assim que os nossos pais fundadores o imaginaram. E estou farta desta conversa de separação entre igreja e Estado. Isto não está na Constituição. Estava numa carta qualquer e significa nada do que dizem que significa. Amém, amém, amém. Bem, em primeiro lugar, não existe uma cláusula de separação. Não aparece em nenhum lugar da Constituição. Não existe tal coisa como separação entre a igreja e o Estado. E em resposta a esse tipo de pensamento, Adam Kinzinger disse o seguinte: não há diferença entre isso e o Talibã. Devemos opor-nos ao Talibã cristão. Digo isso como cristão. Ele consegue ver exatamente o mesmo ponto que estou a tentar fazer. É que, com a ascensão do nacionalismo cristão, surgiu um renascimento do mesmo espírito da Associação Nacional da Reforma, do meio até o final da década de 1880, que queria estabelecer oficialmente isto como uma nação cristã, alterando a Constituição. E você pode ver o que eles queriam fazer neste artigo da Wikipédia intitulado A Emenda Cristã. Nós, o povo dos Estados Unidos, humildemente reconhecemos Deus Todo-Poderoso como a fonte de toda autoridade e poder no governo civil. O Senhor Jesus Cristo como governante entre as nações. A sua vontade revelada como a lei suprema da terra, a fim de constituir um governo cristão. Como já disse e continuarei a dizer, isso é mais profundo do que as leis de domingo. Plantar uma igreja em DC faz parte de sua missão de tentar transformar isto em uma nação cristã? Sim. Portanto, toda a sociedade é teocrática. A única questão é: quem é o tio? Numa democracia secular, o teu seria o povo. Numa república cristã, seria Cristo. Como cristãos, quer acreditemos que o sábado é sábado ou domingo, temos de nos perguntar uma questão séria. Deus está a tentar estabelecer outra teocracia nesta terra ou não? Está Ele a tentar estabelecer um reino agora? Está Ele realmente a tentar fazer de Washington, D.C. um lugar cristão, novamente, através da legislação da moralidade? A resposta a esta pergunta é um não enfático. Jesus próprio já respondeu a isso há 2000 anos, quando disse que o seu reino não era deste mundo. O impulso de muitos para tornar o domingo um dia especial através da legislação é meramente um subproduto de uma questão teológica mais profunda que discutimos na nossa série Dores de Parto. É uma questão mais profunda na humanidade que procura forçar e compelir as consciências dos outros, em vez de compreender a liberdade individual que Deus deu a cada ser humano. E como você verá em uma série que se aproxima neste canal, intitulada Reiniciando o Evangelho Eterno, este conceito está na raiz do Evangelho Eterno, delineado em Apocalipse 14, 6 a 12. Muitos cristãos questionam os adventistas sobre o que é, na verdade, o Evangelho Eterno. E eu prometo-lhe que, se assistir a esta próxima série, verá uma revelação clara do Evangelho que desempenha um grande papel nesta discussão. Por isso, por favor, inscreva-se e fique atento a isto, porque estamos a preparar-nos para construir algo aqui. Mas enquanto estou a concluir, quero que compreendam que esta tensão que está a acontecer é profética. Quando a Bíblia afirma que haverá um poder que se parece com um cordeiro e fala como um dragão, está a dizer que o cordeiro, representando Cristo, e o dragão, representando Satanás, proporciona a imagem que precisamos de entender que uma nação que se proclama uma nação cristã acabará por não falar com a voz de Jesus, mas falará com a voz do inimigo através da coação. Existem forças em ação que estão a tentar construir uma imagem do Sacro Império Romano, também conhecido como a primeira besta do Apocalipse 13.
que viu papas e padres a controlar as consciências dos homens. A profecia declara que estamos a voltar a esse lugar. E esta imagem da besta será completamente estabelecida quando a marca da besta for imposta. Até lá, eu usarei a minha voz como uma encomenda de batatas fritas da Chick-fil-A, não importa quão pequena, média ou grande essa voz seja, para explicar a diferença entre leis civis e morais e para enfatizar o que realmente significa a proteção da liberdade civil e religiosa. Isto não se trata apenas de proteger o direito a trabalhar ou a não trabalhar. Trata-se de proteger o direito das pessoas escolherem sexta, sábado ou domingo, independentemente de eu concordar ou não com a escolha de alguém. E eu escolherei deixar o julgamento a Deus. E pela graça de Deus, seja você um observador do sábado ou um observador do domingo, eu oro para que consiga olhar mais profundamente e ver as verdadeiras questões em jogo e juntar-se a mim para falar contra quaisquer leis do domingo, reverter leis do domingo ou qualquer coisa entre elas. E a propósito, deixe-me saber nos comentários o que você pensa sobre isto. E por favor, tente pelo menos ser simpático. Deus abençoe. Realmente nós temos um Deus amoroso, um Deus que não obriga ninguém, um Deus que dá liberdade de escolha para todos, o livre-arbítrio para todos. O que estes homens estão tentando fazer é formar a imagem da besta na América. Precisamos estar preparados para isto. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estas revelações. Obrigado pela profecia. Ela nos situa e nos mostra em que tempo vivemos. Nós sabemos que muito em breve o nosso Redentor voltará. Guia-nos, Senhor, até este dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite para todos e nos vemos na próxima oportunidade.